Bom, olá pessoal, vou dar início então à nossa quinta aula sobre gravitação e hoje eu vou discutir então uma aplicação do que a gente viu sobre energia potencial gravitacional, que é o cálculo da velocidade de escape no vácuo. Tá? E depois eu vou fazer dois exemplos, tá? Para a gente exercitar um pouco o que a gente tem visto sobre a gravitação. Bom, lá pelos anos 50, 60, né, durante a Guerra Fria, os russos e os americanos começaram a brigar para quem ia viajar primeiro no espaço, começaram toda a corrida espacial, né, começaram a brigar quem ia lançar o primeiro satélite, quem ia ser o primeiro astronauta, quem ia para o espaço, etc, etc. E as pessoas começaram a se interessar, enfim, a física de lançamento de objetos, né, no espaço. Então, para fazer isso, a gente precisa fazer com que o objeto, digamos, escape do campo gravitacional da Terra. Então, o problema que a gente está interessado é o seguinte: eu tenho aqui o planeta, não precisa ser necessariamente a Terra, mas vamos tomar aqui como exemplo, sendo o nosso planeta Terra, um modelo esférico da Terra, com uma certa massa, o raio da Terra. Eu tenho um objeto de massa mzinho aqui e eu lanço esse objeto com uma certa velocidade inicial, descrita aqui por esse vetor V0, e com uma energia cinética que eu chamei de K0. Essa é a energia cinética inicial com que eu disparo o meu objeto aqui da superfície da Terra. Então, esse objeto sai da superfície da Terra. Então, o que acontece em geral? Se eu jogo algum objeto para cima, e aqui eu estou interessado em lançamentos de modo que o objeto atinja alturas muito grandes, Então esse H aqui, ele possui, ele é comparável ao raio da Terra, Então a gente tem que usar a expressão mais precisa que a gente viu na última aula para calcular a energia potencial gravitacional, Mas enfim, o que acontece quando eu lanço um objeto para cima? Bom, ele sai com energia cinética. À medida que ele se afasta da Terra, aumenta a energia potencial gravitacional, ele perde a mesma quantidade de energia cinética, para e depois começa a cair de novo. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que o objeto ele escape da força gravitacional da Terra. Esse é um pouco, eu uso o escape entre aspas porque a força gravitacional é uma força de alcance infinito, então não tem como tu escapar em teoria, da força gravitacional da Terra. Mas vamos lá. Então a questão é a seguinte: imagina que eu faço então, esse experimento, jogo um objeto aí para cima com uma certa energia cinética inicial. Vamos calcular a variação de energia potencial gravitacional quando esse objeto atinge uma certa altura h. Então a variação da energia potencial gravitacional é igual energia potencial gravitacional final, quando o objeto se encontra aqui. Isso aqui vai ser, de acordo com a última aula, menos constante gravitacional, massa do objeto, massa da Terra, dividido pela distância entre o objeto e o centro da Terra, que é igual à altura dele em relação à superfície, mais o raio, certo? Menos a energia potencial gravitacional no instante inicial aqui de lançamento. Mas essa energia potencial gravitacional é negativa, então aqui vai ficar menos com menos dá mais G, massa do objeto, massa da Terra, dividido pela distância entre o objeto e o centro da Terra na situação inicial, que é simplesmente o raio da Terra. Pessoal, esqueçam por enquanto isso aqui, Esse aqui é um exemplo que eu vou fazer em seguida, eu já coloquei aqui o desenho para não perder tempo com isso mais adiante, Então esqueçam por enquanto essa parte do quadro aqui, apaguem da cabeça de vocês. Então essa é a variação da energia potencial gravitacional. Vejam, como a gente está cansado de saber já. Então esse termo aqui, esse denominador é maior que esse, logo esse número em módulo é menor que esse, logo... Bom, aqui eu tenho um sinal negativo, aqui é positivo, toda essa quantidade é positiva. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter. Tem que estar na cabeça de vocês. Quando dois objetos se afastam, aumenta a energia potencial gravitacional. Quando os dois objetos se aproximam, diminui a energia potencial gravitacional. Então, aqui, de fato, vocês não precisam fazer toda essa análise que eu fiz.
Tá? Mas é uma boa maneira de checar os resultados de vocês. Não tem lá um problema em que dois objetos, duas partículas se afastam, vocês fazem a conta e obtêm que o resultado final para a variação de energia potencial é negativo. Como vocês erraram em um lugar, tá? E erraram feio. Tá? Porque a energia potencial gravitacional, a variação dela, quando dois objetos se afastam, ela é positiva, aumenta. Né? Nesse processo aumenta a energia potencial gravitacional. Certo? Então vejam, esta é a quantidade de energia potencial gravitacional que o sistema massa-Terra ganha quando o objeto atinge uma altura h. E da mesma maneira, esta é a quantidade de energia cinética que o objeto perde quando ele atinge a altura h, por conservação de energia, física 1. Tá? Então, quando o objeto saiu daqui e foi até aqui, ele ganhou isso aqui de energia potencial e perdeu a mesma quantidade de energia cinética. Vejam, eu estou interessado em situações em que agora o H é muito grande. O H é muito maior do que o raio da Terra, por exemplo. Tá? Porque eu quero que esse objeto, por exemplo, eu quero lançar um satélite, quero que esse satélite entre em órbita, comece a orbitar ao redor da Terra. Então o H em geral é maior ou muito maior do que o raio da Terra. Tá? Então, à medida que aumenta o H, aumenta cada vez mais a quantidade de energia cinética que o objeto perde. Tá? Quando ele atinge aquela altura H, da mesma maneira, aumenta cada vez mais a energia potencial que o objeto ganha. Quanto maior H, maior o aumento da energia potencial. A pergunta é, qual é o maior valor possível? Tá? Qual é o máximo de energia potencial gravitacional que esse objeto pode ganhar? Tá? O máximo valor de energia potencial gravitacional em qualquer situação, em qualquer circunstância aqui, ocorre quando o H é muito grande. Idealmente, quando o H vai para o infinito. Quando o H vai para o infinito, isso aqui fica muito grande e esse termo aqui é aproximadamente zero. Tá? Quando é infinito, ele é exatamente zero, né? Assintoticamente. Tá? Então, o que acontece? Idealmente, o aumento máximo de energia potencial gravitacional que pode ocorrer nesse sistema é dado por essa quantidade aqui. Certo? Isso aqui é o máximo de energia potencial gravitacional que o sistema pode ganhar à medida que o corpo se afasta da Terra. Tá, pessoal? Eu estou falando aqui, bom, aqui tudo é a única força que atua no corpo, a força gravitacional, não tem resistência do ar, estou supondo que não tem atmosfera, a gente está no vácuo. Tá? Então, esse aqui é o máximo de energia potencial gravitacional que o sistema ganha e é o máximo de energia cinética que o objeto pode perder. Tá? Esse aqui é o máximo de energia cinética que ele pode perder, mais que isso não tem como ele perder. Tá claro? Então, se eu lançar o meu objeto com uma energia cinética inicial maior do que essa quantidade aqui, que é o máximo que ele pode perder, o que acontece? Vai sobrar energia cinética. E esse objeto ele vai continuar se movendo sem voltar para a superfície da Terra. Porque o que acontece? Se eu largar ele com uma energia cinética menor do que isso aqui, o objeto sobe, perde toda a energia cinética dele e volta para a superfície da Terra. É o que acontece quando joga esse objeto, joga essa caneta, por exemplo, para cima. Tá? Então, a ideia aqui é que para mim escapar do campo gravitacional da Terra, se eu jogar o meu objeto, se eu lançar ele com uma energia cinética maior do que o máximo aumento de energia potencial, ou o máximo que ele pode perder de energia cinética, eu escapo do campo gravitacional da Terra. Então, se G é maior do que essa quantidade aqui, vou botar assim, ó. Ih, minha caneta está terminando. Escape. Ah, eu escapo do campo gravitacional da Terra. Vejam, a energia cinética inicial eu sei calcular, então eu consigo agora determinar como é que tem que ser a minha velocidade inicial de lançamento para fazer com que o objeto nunca volte, que ele continue indefinidamente andando até infinito, tá? Sem retornar para a superfície da Terra. Veja, isso aqui é igual a 1 meio massa do objeto, velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser maior que G, mzinho, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Tá? Isso aqui corta. Eu obtenho que a velocidade tem que ser maior do que
raiz quadrada tem que ser maior do que raiz quadrada de 2, constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Tá? Vejam, essa aqui é o que a gente chama de velocidade. Então, se a minha velocidade inicial for maior do que este número aqui, que depende só das propriedades do planeta, tá claro? O objeto ele vai continuar se movendo indefinidamente, sem ser atraído de volta para a superfície da Terra. Então, o que a gente chama de velocidade de escape, eu vou escrever isso aqui como Vesc, é igual a 2 vezes constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de velocidade de escape. Certo? Vejam, pessoal, é claro que isso aqui então, se a minha velocidade for maior que a velocidade de escape, no vácuo o objeto escapa. Tá? Ele escapa do campo gravitacional. Continua se movendo até a situação em que H vai para infinito. Veja um ponto importante, isso aqui não é, para mim construir um foguete agora e lançar no espaço, basta que eu satisfaça isso aqui. Não, essa aqui, obviamente, é o mínimo que tu tem que fazer para conseguir colocar o teu satélite em órbita, por exemplo. É claro que quando tu for lançar um foguete ou for tentar colocar um satélite em órbita, for lançar algum objeto no espaço, tu tem outros problemas, como por exemplo, tu vai precisar de muito mais energia para colocar o objeto lá em cima, porque tu tem resistência do ar, tem atrito entre o fluido, entre o ar e o teu foguete, o que vai fazer com que tu tenha perdas energéticas por calor e assim por diante. Tá? Então, mas isso aqui digamos, a velocidade é o mínimo que tu tem que fazer para colocar o teu foguete, para tirar ele do campo gravitacional da Terra. Tá certo? Se tu não escolher uma velocidade maior do que essa velocidade de escape, tu não tem chance, porque essa aqui é a velocidade para escapar do campo gravitacional em uma situação completamente ideal, onde a gente está no vácuo. Tá? Então essa vai ter que lançar ele, obviamente, com uma velocidade maior que a velocidade de escape, porque tu tem resistência do ar e tem essas outras perdas energéticas que eu falei. Mas isso aqui é o mínimo que tem que fazer. Se tu lançar com uma velocidade menor que isso aqui, não tem a menor chance. Tá? Deixa eu colocar aqui alguns dados. Então vejam, pessoal, eu fiz esse desenvolvimento aqui supondo que o meu corpo aqui é a Terra, tá? Eu tenho a Terra aqui, tá? Então o que aparece aqui é a massa da Terra e raio da Terra. Tá? Então notem que a velocidade de escape depende só das propriedades do planeta, digamos assim. Então, por exemplo, quanto maior a massa da Terra, maior vai ser a minha velocidade de escape, claro, porque a atração gravitacional do planeta é muito mais forte, aumenta com a massa do planeta, mas isso aqui obviamente vale para qualquer outro planeta, não está restrito à Terra. Se eu quiser calcular a velocidade de escape na Lua, eu tenho que substituir isso aqui pela massa da Lua, raio da Lua. Se quiser calcular a velocidade de escape de Vênus, mesma coisa e assim por diante. Tá claro? Deixa eu colocar os valores aqui. Então, para a Terra, se a gente substituir ali a massa da Terra e o raio da Terra, a gente encontra aqui a velocidade de escape da Terra. Ela é igual a 11,2 km por segundo. A velocidade de escape da Lua, por exemplo, então peguem aí os dados, acho que até no raio tem os dados da massa da Lua e do raio da Lua, substituam aí, vocês conseguem calcular a velocidade de escape da Lua, que vale 2,3 km por segundo. Tá? Então a velocidade de escape da Lua é muito menor que a da Terra. Tá? A Lua é muito menos maçuda e tem um raio muito menor também. Certo? Um ponto interessante, uma outra aplicação interessante dessa velocidade de escape é gerar informação sobre a atmosfera dos planetas. Então, a gente vai ver lá no fim do curso, quando a gente entrar em teoria cinética dos gases, a gente vai ver que a velocidade média de uma molécula de um gás, então o gás ele tem um movimento completamente, as moléculas elas têm um movimento completamente errático. Isso a gente vai ver na última área do curso.
Então as moléculas ficam lá andando bem malucas e colidindo umas com as outras, tá? Num movimento completamente aleatório e errático. Agora, a velocidade média de uma molécula de um gás, ela é proporcional, tá? Esse aqui é o símbolo de proporcional, ao que? A raiz quadrada da temperatura do gás dividido pela massa das moléculas. Tá? Não se preocupem de onde é que sai isso aqui, a gente vai ver lá no fim do curso. Tá? Então, quanto maior a temperatura, tá? Mais aquecido o gás, maior essa velocidade média. Quanto menor as moléculas, tá? Ou seja, quanto mais leve é o gás, as moléculas do meu gás, maior também a velocidade média, mais rápido essas moléculas se movem. Ora, se essa velocidade média for maior do que a velocidade de escape do planeta, tá? Se eu tiver um gás lá que a velocidade média é maior que a velocidade de escape, essas moléculas tendem a escapar da atmosfera. Tá? Então, essa é a razão, por exemplo, de por que a nossa atmosfera ela é formada basicamente por nitrogênio e oxigênio, porque essas são moléculas mais pesadas. Tá? O hidrogênio e o hélio, que estavam aqui na atmosfera do nosso planeta há milhões de anos atrás, esses gases eles escaparam da atmosfera porque as moléculas de hidrogênio e de hélio são muito leves. Tá? Então essa massa aqui é muito pequena, a velocidade média de uma molécula de hidrogênio e de hélio é muito grande, que é muito maior do que a velocidade de escape da Terra. Tá? Então essa é uma explicação assim, bem básica de por que não existe hélio e hidrogênio na atmosfera do nosso planeta e explica também por que a Lua não tem atmosfera. Tá? Na Lua não tem nem mesmo nitrogênio e oxigênio, porque a velocidade de escape da Lua é muito pequena. Tá? Então a velocidade, a Lua não tem atração gravitacional suficiente para segurar moléculas de modo a formar uma atmosfera ao redor da Lua. Tá? Então basicamente todas as moléculas escaparam da atração gravitacional da Lua. Certo? Bom, era basicamente isso que eu queria falar de velocidade de escape. Vamos fazer agora, então, dois problemas. Tá? Começando por esse aqui. Tá? Então, esse é um problema. Esse é um problema do Rayleigh 2, nona edição. Tá? Eu anotei lá em cima no canto. É o problema 37. Tá? Então, vamos começar com o problema 37 do Rayleigh 2. Tá? O problema é muito simples. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Tá? O problema diz o seguinte. Tá? Então tem aí essas eu tenho três esferas aí, A, B e C, três esferas uniformes. Tá? Eu conheço as massas dessas esferas e, bom, a esfera A e a esfera C estão em repouso, separadas por uma distância L. E eu tenho uma esfera, a esfera B, essa aqui é a posição inicial da esfera B, ela está a uma distância D, tá? Então os centros das duas esferas estão separados por uma distância D, tá? E a parte importante aqui do enunciado do problema diz o seguinte, olha, você desloca a esfera B ao longo da reta, tá? Ao longo dessa reta pontilhada, até que sua distância centro a centro da esfera C seja D igual a 4 centímetros. Tá? Então, essa é a informação importante. Tá? Então, a gente desloca essa esfera, tá? De modo que a posição final dela está aqui agora. Ela está a uma distância D, centro a centro da esfera C. Tá claro, pessoal? Então, essa é a posição inicial da esfera B, essa é a posição final. O que o problema quer? O problema pede ali outras coisas que são pouco importantes. Tá? Um ponto importante aqui é descobrir qual é o trabalho que a força externa faz. Tá? Então a gente desloca essa esfera e coloca lá, a gente quer saber qual é o trabalho que essa força externa faz. F aqui eu chamei de, vou botar aqui a anotação, né, para ser preciso, força externa. Tá? Essa é a força externa que desloca, força externa eu chamei de vetor F, força externa que desloca a esfera B. Tá claro? Eu quero calcular esse trabalho. Certo, pessoal? Um ponto importante que o problema não menciona.
tá? Que eu anotei aqui. Senão não tem como resolver o problema, na verdade, tá? Essa esfera B, ela se encontra inicialmente em repouso e na posição final dela ela também está em repouso. Tá? Isso é extremamente importante para resolver o problema. Tá? Então, na situação inicial e na situação final, a esfera B está em repouso. Bom, é isso. Tá? Então tem aí um deslocamento, não sei o que acontece, não está muito claro, né? Assim, o que faz essa força, mas eu tenho uma esfera B que é deslocada e colocada numa posição final. Quero calcular o trabalho que essa força externa faz. Pergunta. A gente viu na última aula, vocês viram na Física 1, que o trabalho é integral da força vezes o deslocamento infinitesimal. Tem como eu calcular o trabalho dessa maneira? Tá? Resolvendo a integral da força F, tá? Que é o que a gente fez na última aula. Lembra que na última aula a gente calculou a energia potencial gravitacional partindo da expressão genérica para o trabalho. Pessoal, não tem aqui como eu calcular diretamente o trabalho. Tá? Resolvendo a integral da força. Por que não tem? Bom, porque eu não sei nada sobre essa força. Eu não sei o que essa força externa está fazendo. Ela pode fazer absolutamente qualquer coisa. Eu posso, inclusive, pegar minha partícula e botar ela para cá e botar ela aqui na posição final. Eu não sei como é que é a cara dessa força. Eu não sei como ela se comporta. Então não tem como resolver integral nenhuma com isso aí. Tá? Mas essa força é uma força variável. Tá? É uma força certamente variável. Porque aqui eu vou ter que aumentar ela. E aqui no final, talvez eu vou ter que diminuir a intensidade da força para colocar ela na posição final. É certamente uma força variável, porque se a intensidade dela aqui é a mesma, essa esfera irá certamente, talvez, muito provavelmente, continuar se movendo. Então eu vou ter que empurrar com mais força e aqui diminuir a intensidade da minha força para colocar a esfera na posição final. Talvez, eu não sei nada sobre a força. Tá claro? Mas certamente é uma força variável, tá? Que vai ter que variar no espaço. Porque também as duas forças gravitacionais, que a esfera A está fazendo na esfera B e a esfera C está fazendo na esfera B, elas variam no espaço. Então essa força F vai ter que variar também. Mas a gente não sabe como. Então não é essa maneira de resolver o problema. Qual é a maneira de resolver o problema? Teorema do trabalho. Escrevi isso aqui assim, né? Teorema do trabalho K. Teorema do trabalho, energia cinética. K, energia cinética. Tá? Física 1. Tá? Então, essa é a maneira que a gente usa para resolver esse problema. O que diz o teorema do trabalho, energia cinética? É um teorema que vale para um corpo. Tá? Então, o que tu tem que fazer? Tu olha lá para o corpo, vê qual é o trabalho total nele, isso tem que ser igual à variação de energia cinética dele. Tá? Vale sempre, esse teorema é um teorema da mecânica. Tá? Isso aí tem que estar na ponta da língua. Tá? Então, vejam, o trabalho total, eu estou interessado no trabalho que a força F faz sobre a esfera B, então tem que olhar para a esfera B. O trabalho total sobre a esfera B vai ser igual à variação da energia cinética, tá? Se quiser bota assim, da esfera B, certo? Agora, eu tenho que ver todas as forças que agem sobre o trabalho total. É a soma de todos os trabalhos de cada uma das forças que agem sobre a minha esfera B. Então tem que ver todas as forças que agem sobre B. A primeira força, então vamos desenhar todas as forças que agem sobre B. É a força gravitacional que A faz em B. Essa força atua ao longo dessa reta que liga os dois centros. Eu vou colocar isso aqui assim. Tá? Então essa aqui é a força que A faz em B. E eu tenho também a força que C faz em B, que atua ao longo do mesmo eixo. Tá? Vou escrever isso aqui. Não vamos preocupar com o módulo dos vetores aqui. Tá? Essa aqui é a força que C faz, que a esfera C faz na esfera B. E por último, eu vou colocar só assim, porque eu não sei como atua a força F. Eu vou colocar isso aqui assim, tá? Só vou desenhar. Eu tenho uma força F, que é a minha força externa, que desloca, né? A esfera B e coloca ela na posição final. Então eu tenho três forças aí. Logo eu tenho três trabalhos. Tá? Então a variação da energia cinética da esfera B, como é que eu chamei esse negócio? Eu vou ter o trabalho da força externa mais o trabalho da força gravitacional que A faz em B e mais o trabalho da força gravitacional que C faz em B. Tá? Então, a variação da energia cinética é a soma dos trabalhos de cada uma das forças. Certo?
Agora, essas duas forças são conservativas. O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Então, isso aqui é menos a variação da energia potencial gravitacional da força que A faz em B. Isso aqui é igual a menos variação da energia potencial gravitacional da interação CB. Tá claro? Tem um sinal negativo aqui, né? Trabalho é menos variação da energia potencial gravitacional. Isso aqui agora a gente sabe como calcular, né? Agora, o que falta ainda é isso aqui. Quanto é que vale a variação da energia cinética da esfera entre o estado inicial e o estado final? Vale 0. Tá? Isso aqui é simplesmente 0. Porque a esfera está inicialmente em repouso, a esfera B, e ela está também em repouso na situação final. Certo? Então daqui, essa é uma maneira indireta de calcular o trabalho que a força F faz. Então o trabalho que a força F faz, passo isso aqui para cá, passo também isso aqui para o outro lado, vai ser o quê? Delta UGAB, que é a variação da energia potencial gravitacional da interação AB, mais delta UGCB, que é a variação da energia potencial gravitacional da interação CB. Certo? Bom, vamos calcular agora cada uma das variações da energia potencial gravitacional. Tá? Então, delta UGAB é igual ao quê? Tá? Energia potencial gravitacional final, menos G, produto das massas das esferas, MA, MB, tá? Distância entre os centros das esferas na situação final. Tá? Vai ser, eu estou tratando da esfera A e B, é essa distância aqui. Certo? Isso aqui vai ser o quê? L menos D. L menos D. E menos a energia potencial gravitacional, que é negativa, né? Lembra que tem sempre um menos na definição da energia potencial gravitacional. Então fica a final, que é negativa, menos a inicial, que é negativa, menos com menos vai ficar mais. G, produto das massas, MA, MB, distância inicial entre as duas esferas A e B, que é simplesmente D, que eu conheço. Certo? Bom, a gente conhece aí tudo, tá? Então basta MA e MB a gente conhece, LD a gente conhece, basta substituir os números e vocês obtêm a variação da energia potencial gravitacional de interação entre as esferas A e B. Vamos calcular aqui embaixo também o GCB. Tá? Então vai ser variação da energia potencial gravitacional CB vai ser menos G MC, tá? Distância entre os centros das duas esferas na situação final, que é D, menos a energia potencial gravitacional inicial, que é negativa, menos com menos vai ficar mais, G, MB, MC, dividido pela distância entre as duas esferas na situação inicial, que é L menos D. L menos D. Tá claro? Bom, eu não vou colocar os números, tá? Basta ter um punhado. A gente tem todos os dados aqui, né? Tem todos os dados, basta substituir tudo aqui dentro, colocar aqui, vocês vão obter o seguinte resultado. Vocês vão obter o seguinte resultado para o trabalho que a força F faz. Isso aqui é 5 vezes 10 na menos 13 joules. Tá? Então, esse aqui é o trabalho que a força F faz ao longo do deslocamento. Certo. Eu quero ir um pouco além no problema, porque vejam o seguinte, eu quero tentar entender um pouquinho melhor por que esse trabalho aqui é positivo. Tá? Em termos do vetor força, da força F, tá? Eu quero tentar aprender um pouquinho, alguma coisa extra sobre a minha força F.
Tá? Porque veja o seguinte, essa variação de energia potencial gravitacional, à medida que B é deslocado, ela é positiva, aumenta a energia potencial gravitacional entre A e B. E diminui a energia potencial gravitacional entre C e B à medida que as duas esferas se aproximam. Então, esse termo aqui é negativo e esse aqui é positivo. Tá claro? De modo que, bom, o sinal final do trabalho que a força F faz é positivo. Veja, pessoal, eu tenho duas forças competindo aqui, né? Eu tenho uma força FAB e eu tenho a força CB. Tá? Então, a força resultante gravitacional, tá? Esquecendo a força F, só a força gravitacional sobre a força B, às vezes ela aponta para lá, tá? Ou seja, quando essa esfera estiver muito perto da esfera A, FAB vai ser mais forte, então a força resultante deve apontar para lá. E quando essa esfera estiver mais perto da esfera C, quando B estiver mais perto de C, a força resultante gravitacional, estou esquecendo a força F, aponta para cá. Vejam, não é claro o que a força F está fazendo, tá? Porque muda, tá? A força resultante gravitacional, tá? Que é a soma vetorial dessas duas forças FAB e FCB, ela tem que mudar, tá? De sentido aqui em algum ponto aqui no meio. Então a pergunta aqui é, o que a minha força F está fazendo? Tá? Porque quando a força, para mim colocar a esfera aqui, quando a minha força gravitacional está apontando para lá, essa minha força externa vai ter que apontar para cá, senão eu não consigo mover essa esfera para cá. Mas por outro lado, se eu passei do ponto e a força gravitacional resultante está apontando para cá, eu vou ter que, em algum momento, tá? Porque espontaneamente a tendência é minha esfera colapsar na esfera B, então eu vou ter que botar minha força F para lá. Tá? Então, o sinal do trabalho, tá? Não é muito claro, tá? Porque a força F ela pode estar apontando para lá ou pode estar apontando para cá. Tá? E, bom, se a força F estiver apontando para lá, à medida que B se desloca para cá, o trabalho de F vai ser negativo. Tá claro? Agora, se F estiver apontando para cá, à medida que a esfera B se desloca para cá, o trabalho é positivo. Agora, isso pode acontecer, tá? E é isso que eu quero tentar descobrir. Ela pode, num trajeto, a gente sabe que o trabalho final é positivo, então, ela, muito provavelmente não, com certeza, essa força F, se em algum momento ela tem que apontar para lá, o deslocamento, tá? O espaço onde isso acontece, tá? Ou se vocês quiserem, o intervalo de tempo onde isso acontece vai ser menor do que no espaço onde ela aponta para cá. Ou seja, eu vou ter que ter mais trabalho positivo do que negativo, de modo que quando eu somar as duas coisas eu tenho um resultado positivo. Tá claro? Então, na maioria do percurso aqui, a gente espera que a força F aponta para cá. Então, quando é que isso acontece? A pergunta aqui que eu quero fazer é a seguinte, tá? Será que essa força em algum momento aponta? Tem que apontar para lá? Como é que eu descubro isso? Bom, a maneira de descobrir isso é exatamente descobrir se, em qual ponto aqui entre as duas esferas, a força resultante gravitacional troca de sentido. Tá claro? Então, a pergunta é, à medida que eu desloco B aqui, em qual ponto aqui entre as duas esferas a minha força resultante gravitacional sobre a esfera B muda, tá, de sentido? Eu sei que quando B está mais perto de A força resultante aponta para cá. Quando B está mais perto de C, aponta para cá. Quero saber quando é que acontece essa troca. Porque daí eu vou poder dizer, ao longo do deslocamento da esfera B, se em algum momento, de fato, a força externa teve que apontar nessa direção. De modo que ela produziu o trabalho, de modo que ela fez trabalho negativo. Tá? Então vou fazer um outro desenho aqui, deixa eu tentar fazer isso aqui mais ou menos rápido, só para expor esse novo problema. Tá? Então vou fazer isso aqui bem, um pouco mais esquemático. Tá? Então aqui também a esfera A, aqui também a esfera C, C, A. Tá? E aqui no meio, eu vou botar minha esfera B, digamos aqui. Tá? Tá aqui minha esfera B. Tá? Tá aqui o centro da esfera B. Deixa eu apagar isso aqui. Né? Tá? Isso aqui é distância, que vale
a distância entre as duas esferas A e C vale L. Tá? Eu vou chamar de essa distância entre a esfera B e a esfera A, eu vou chamar de dA, e a distância entre a esfera B e a esfera C, eu vou chamar de DC. Tá claro? Ah, qual é a pergunta, então, que eu quero saber? Eu tenho, só considerando a força gravitacional resultante sobre a esfera B, à medida que eu desloco a esfera B sobre esse eixo, a minha pergunta é, o que eu tenho que saber é quando é que a força gravitacional resultante é zero. Tá? Então, a pergunta aqui é, quando é que a força resultante, eu vou botar assim, força resultante gravitacional sobre B é igual a zero? Tá? Essa é a pergunta que eu tenho que responder, porque eu sei, quando B está perto de A, a força para cá, essa força vai diminuindo, à medida que B vai vindo para cá, essa força para resultante para lá vai ficando cada vez mais fraca, até que no momento ela é zero, e depois ela troca e começa a apontar para cá, quando o B vai se aproximando de C. Tá claro, pessoal? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder. Bom, isso aqui não é muito difícil, vai ser um problema em uma dimensão. Tá? As coisas se passam ao longo da reta pontilhada. Tá? Vou apagar essa parte do problema. Tá? Então, para mim saber quando a força resultante é zero, eu tenho que simplesmente igualar. Eu tenho que igualar as duas forças. Eu tenho que me perguntar quando é que o módulo dessa força gravitacional é igual ao módulo dessa força gravitacional. Tá? Quando isso acontecer, a força resultante sobre B é zero. Tá? Então, G, a condição para que a força resultante seja igual a zero é que o módulo da força gravitacional entre A e B. Tá? Agora aqui eu chamei a distância entre A e B de dA, é porque eu quero exatamente calcular quanto é que vale essa distância em relação a L. Tá? Eu quero saber, por exemplo, olha, para qual valor de dA e de dC que a força resultante é zero? Essa é a pergunta. Tá? Então, esse aqui é o módulo da força entre A e B, isso aqui tem que ser igual a MB, MC, DC ao quadrado. Tá? Tem que ser igual ao módulo da força gravitacional entre B e C. Tá certo? A massa de B corta o G. Eu consigo escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ser D ao quadrado dividido por DC ao quadrado igual a MA dividido por MC. Tá? E daqui eu tiro que, então, dA dividido por DC, isso aqui vai ser igual a raiz de MA dividido por MC. Tá? Quando eu tomo uma raiz, eu tenho raiz positiva ou negativa. Aqui eu pego a raiz positiva porque dA e DC são distâncias, são números positivos. Tá claro? Veja, eu vou tentar agora eliminar uma variável, porque eu sei o quê? Eu sei que dA mais DC é igual a L, que é a distância que é dada no problema. Então, vou eliminar uma dessas variáveis aqui. Tá? Ou seja, vou substituir uma em termos da outra e do parâmetro L. Ou seja, eu vou escrever dA igual a, usando essa relação, isso aqui é L menos DC, e vou substituir o dA aqui dentro. Tá? Então, substituo isso aqui. Então, se vocês fizerem isso, vocês conseguem, tá? Vocês conseguem, bom, deixa eu fazer um pouco. Tá? Então, vou ter L menos DC dividido por DC, isso aqui é igual a raiz de MA dividido por MC. Tá? Só substituir isso aqui dentro. Veja, agora eu posso dividir esse cara por isso aqui por isso. Então, eu vou ficar com L dividido por DC menos 1. Tá? Então, aqui vai ficar L dividido por DC menos 1. Tá? Pronto. L eu conheço, as massas eu conheço, eu tenho que só isolar o DC daqui, né? Tem que só isolar o DC, eu obtenho o valor de DC, onde a força resultante é igual a zero. Tá? O valor de DC é o seguinte, é igual a L dividido por 1 mais raiz de MA dividido por
MC. Tá? Então façam esse passo, saiam daqui, cheguem até aqui, isolem o DC a partir dessa expressão. Esse aqui é o resultado final. Tá claro? Vejam que as coisas fazem sentido. Se MA é igual a MC, isso aqui é igual a 1 e DC é igual a L sobre 2. Ou seja, o ponto, se as duas massas são iguais, o ponto onde a força resultante é igual a zero é exatamente no C. Não tem que ser, porque as massas são iguais. Certo? Se MA é muito maior que MC, tá? Ou seja, se essa massa aqui fica muito grande, tá? O denominador aqui fica muito grande e o DC fica muito pequeno. Tá? Ou seja, se MA é muito grande, o valor onde a força resultante é igual a zero é muito próximo de C. Claro, porque essa força que A faz em B vai ser muito forte. Tá? A componente da força para lá vai ser muito forte. Então a força resultante vai ser zero, muito próximo de C. E se o MC for muito maior que o MA, isso aqui é igual a zero, tá? Ou próximo de zero, e DC é aproximadamente L. Ou seja, se essa massa aqui for muito forte, for muito grande, desculpa, muito forte, não, a massa pode ser muito grande. Se a massa for muito grande, a componente, a força que C faz em B, naquele sentido, é muito grande, de modo que a força resultante vai ser zero, muito próximo da massa. Eu vou ter que colocar, para ter uma força resultante zero, eu vou ter que colocar B muito próximo de A. Tá claro? Bom, vamos colocar agora os valores que a gente tem aí do nosso problema, né? Para ver quando é que a força resultante é zero para esse problema aí. Veja, eu não vou substituir os números, eu sei que MA é igual, então envolve as massas MA e MC, MA é 4 vezes MC, tá? Então eu tenho aqui MA é igual a 4 vezes MC. Se vocês substituírem isso aqui dentro, eu vou ter uma raiz de 4 aqui que é 2, mais 1 vai dar 3. Então DC é igual a L sobre 3. Tá? Para esse valor de DC, a força resultante gravitacional ela é igual a zero. Certo? Vejam, este ponto aqui, olhem qual é a posição final da minha esfera B. A posição final é em D. Vejam que o problema, tá? A esfera B ela é deslocada até esse ponto aqui, tá? Que é a 4 centímetros de C, ou seja, o DC aqui, tá? Na minha nova anotação, o DC é igual a 4 centímetros. Isso é exatamente 1/3 de L. Tá? Então, a posição final da minha esfera B é exatamente em cima do ponto onde a força gravitacional resultante é igual a zero. Tá? Isso significa que ao longo desse deslocamento aqui, a força que A faz em B é sempre maior, de modo que a força gravitacional resultante sempre aponta para lá, e de modo que a minha força externa vai ter que sempre apontar para cá, porque para mim deslocar a esfera daqui para cá, eu vou ter que, se a minha força gravitacional resultante aponta sempre para lá, eu vou ter que sempre empurrar a minha esfera para cá. Tá? Então o que a força F está fazendo de fato é pegando a esfera e simplesmente empurrando ela até o ponto onde a força gravitacional é igual a zero. Tá claro, pessoal? Notem que não precisa ser, tá? Não precisa ser necessariamente assim. A minha força ela poderia empurrar para cá e depois empurrar a esfera para cá, passar do ponto onde a força resultante é zero, depois colocar ela, deixar com que empurrar ela no sentido contrário. Porque quando a esfera está mais para cá, a força gravitacional resultante aponta para lá. Quando a esfera está mais para cá, a força gravitacional aponta para cá. Tá certo? Então o ponto aí, nesse ponto onde a força resultante é igual a zero, a gente consegue ter uma informação um pouco melhor de por que a força F, como é que tem que ser a força F e por que o trabalho que ela faz é positivo. Porque ao longo do percurso essa força vai sempre apontar, tá? Daqui até aqui a força é sempre ao longo, tá? Aponta sempre nesse sentido, que é o sentido do deslocamento de B. Logo o trabalho é positivo. Tá claro? Bom, então isso aqui não era parte do problema, tá? É um extra aí que eu fiz para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com as forças aí nesse problema.
Tá? Uma última pergunta, tá, que eu deixo para vocês é, bom, esse ponto aqui, veja, esse é um ponto onde a força resultante gravitacional, então se eu empurrar a esfera até aqui e largar ela não se mexe mais, porque a força resultante gravitacional nela é zero. Tá? Pergunta que eu deixo aqui é se esse é um ponto de equilíbrio estável ou instável. Tá? Relacionando lá com o que a gente viu no primeiro tópico do curso, quando a gente estava falando de equilíbrio mecânico. Tá? Então essa posição final é um equilíbrio. É um equilíbrio, né? Porque a força resultante é zero, mas é um equilíbrio estável ou instável? Certo? Bom, vamos adiante. Tá? Eu já gastei um bom tempo nesse problema. Vamos fazer mais um. Bom, o problema que eu vou fazer agora é o problema 39, página 53. Edição, tá? Nona edição, vou botar aqui edição 9 do Halliday 2, página 53, problema 39, certo? Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no problema. Então, esse problema aqui é o seguinte, tá? É um problema, uma aplicação mais direta. Tá, isso. Tá, porque essa aqui é outra edição. Então esse aqui é o problema 37. Tá, então o problema é o seguinte, tá? É bem direto. Qual é a velocidade de escape de um asteroide esférico cujo raio é 500 km e cuja aceleração gravitacional na superfície é 3 metros por segundo ao quadrado? Que distância da superfície uma partícula atingirá se deixar a superfície do asteroide com uma velocidade de 1000 metros por segundo? Tá? Então lancei lá meu objeto com uma velocidade inicial de 1000 metros por segundo, eu quero saber até que altura ele vai em relação à superfície do asteroide. E por último, com que velocidade um objeto se chocaria com o asteroide se fosse liberado com velocidade inicial, sem velocidade inicial, 1000 km acima da superfície. Problema de queda livre a 1000 km acima da superfície. Certo? Bom, eu fiz aqui a letra B e a letra C. Tá? Então, vamos só fazer um desenho rápido aqui para ilustrar o problema. Então, tem um asteroide esférico. Tá? Bom, vocês usem a imaginação. Esse aqui é um asteroide esférico. Tá? Imagina que isso aqui é uma esfera perfeita. Tá? Essa esfera, tá? Esse asteroide ele tem um raio R, uma massa M. Tá? A gente conhece o raio. Esse raio é igual a 500 km. Tá? E a gente conhece o que mais? Tá? A gente conhece a aceleração gravitacional. Vou chamar isso aqui de G. Tá? Não é igual a da Terra, mas vou chamar de G. Isso aqui vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui é a aceleração gravitacional. Eu vou adicionar essa informação que é importante. Tá? Na superfície. Tá? Isso aqui vale na superfície do asteroide. Tá? E eu tenho uma massinha aqui. Tá? Eu tenho um objeto com uma certa massa. Tá? Então, no item B, tá? Então o que acontece? No item B, essa massa ela é lançada com uma certa velocidade V0. A velocidade V0 vale 1000 metros por segundo. Tá? Vamos fazer o item B. Tá? E a pergunta aqui é, ele vai até o objeto lançado com essa velocidade inicial e ele vai até uma certa, a gente quer saber qual é a altura, tá? Qual é a altura máxima que o objeto atinge em relação à superfície do asteroide. Tá claro, pessoal? É esse aí basicamente o problema no item B. Tá? E no item C, tá? No item C, o objeto ele é solto de uma altura aqui igual a 1000 km, eu quero saber com que velocidade que ele chega na superfície do planeta. Tá? Então vamos fazer o B. Tá? Esse aqui é basicamente isso aqui. Larguei o objeto com uma certa velocidade inicial de 1000 metros por segundo. A pergunta é qual é a altura que o objeto
que o objeto atinge. Tá claro? Bom, a gente tem que usar aqui, veja, a velocidade ela é bastante grande nesse tipo de problema. Aqui a gente tem que usar o que a gente aprendeu sobre energia potencial gravitacional. Veja, pessoal, por exemplo, no item C, tá? Que eu vou... vai ser basicamente a mesma coisa que o item B. Mas no item C, o objeto é solto de uma altura de 1000 km em relação à superfície. Ora, 1000 km é 2 vezes o raio. Então eu não posso usar as expressões que a gente usava para energia potencial da física 1. Eu tenho que usar a expressão para energia potencial que a gente aprendeu na última aula, tá? Que é obtida a partir da lei da gravitação de Newton, sabendo que a força varia em função da distância entre os corpos. Tá? Então a gente tem que usar a fórmula precisa para a energia potencial gravitacional, porque nesse tipo de problema aqui, as escalas de distância elas são comparáveis aqui, por exemplo, ao raio do asteroide, ao raio do planeta, seja lá o que for. Tá? Então vamos lá, item B, como é que resolve esse tipo de problema? É o problema de lançar um objeto para cima, idêntico aos problemas que vocês fizeram na física 1. A única coisa é que tem que usar a expressão correta da energia potencial gravitacional. Tá? Se resolve basicamente por conservação de energia. Tá? Então, por conservação de energia, a gente sabe que a gente está no vácuo aqui, né? A energia mecânica inicial vai ter que ser igual à energia mecânica final. Tá? Então, a energia mecânica inicial vai ser, do meu objeto, vai ser 1/2 massa dele, velocidade inicial ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional de interação entre o objeto e a Terra, que é igual ao quê? Como é que é a fórmula para energia potencial gravitacional? Menos constante gravitacional, massa da partícula, massa do asteroide, dividido pela distância da partícula até o centro do asteroide, que vale aqui, na situação inicial, vale o raio. Certo? E isso tem que ser igual a energia mecânica final. Ora, quando o objeto chegar aqui na altura máxima, que é o problema, pergunta, olha, qual é a altura, vou botar aqui, né? Qual é a altura máxima? Qual é a altura máxima que o objeto atinge? A altura sempre medida em relação à superfície do planeta. Tá? Então, H aqui é a minha altura máxima. Né? Nesse ponto, todo mundo sabe que a velocidade do objeto, quando ele atinge a altura máxima, é instantaneamente igual a zero. Então, a energia cinética, vou botar aqui um zero, a energia cinética do objeto na altura máxima é zero, mais energia potencial gravitacional, que vai ser de novo menos constante gravitacional, massa do objeto, massa do asteroide, distância entre o objeto e o centro do asteroide na altura máxima, que é H mais o raio. Certo? É isso aí. Tá? É isso aí. Tá? A massa, o problema não depende da massa do objeto que está sendo lançado, isso aqui corta. Tá? Eu conheço a velocidade de lançamento, eu conheço o raio do planeta, eu conheço o G. Tá? O que eu não conheço aqui? Eu não conheço a massa do planeta, eu não conheço a massa do planeta, não, do asteroide, eu não conheço a massa do asteroide. Tá? Então a gente tem que dar um jeito de determinar a massa do asteroide. Bom, qual é o dado que a gente não usou? A aceleração gravitacional na superfície do asteroide. Então vou usar esse dado aqui para tentar determinar a massa do asteroide. Tá claro? Veja, como é que a gente faz isso? Quando a minha partícula está aqui próxima à superfície, eu sei que o peso da partícula, tá? A partícula ou objeto, né? Não importa, porque ele tem muito menos massa que o asteroide. Quando o objeto está próximo à superfície, eu sei que o peso dele, ou a força gravitacional que o asteroide faz no objeto, que eu vou chamar de FG, é igual ao que? A massa do objeto vezes a aceleração gravitacional que eu conheço. Tá? Na verdade, isso aqui vale em qualquer ponto da minha trajetória, tá? Mas o G aqui que eu conheço é o G quando o objeto está na superfície. Agora, aqui desse lado, eu uso o que eu sei sobre a força gravitacional entre o asteroide e a partícula. Isso aqui vai ser o quê?
módulo, tá? Isso aqui é uma igualdade em módulo. Isso aqui vai ser G, massa do objeto, massa do asteroide, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, que é simplesmente o raio ao quadrado, a distância entre a partícula e o centro do asteroide. Certo? Isso aqui vai ter que ser igual a mg. Tá claro, pessoal? Corta a massa, daqui eu consigo tirar m. Tá? Então daqui eu tiro aqui g vezes m. Tá? Vou passar só isso aqui para o lado de cá, é igual a r ao quadrado g. Tá? Por que g vezes m? Tá? Porque eu vi aqui que a equação, então com essa equação aqui eu consigo determinar a altura máxima, eu vi que essa equação depende do produto de g vezes m. Tá? Então, em vez de substituir posso isolar o m e substituir aqui, da mesma coisa, vai cortar o g. Tá? Mas eu vou substituir direto g vezes m por isso aqui. Por isso aqui eu conheço, né? O g eu sei, o raio do planeta eu sei. Tá? Então a gente substitui isso aqui dentro, e o que a gente obtém é a seguinte equação. V0 ao quadrado dividido por 2, que vem daqui, menos raio ao quadrado, esse raio aqui ficou esquisito, tá? Substituindo agora isso aqui eu vou ter menos raio ao quadrado g dividido por raio, isso aqui vai ser igual a menos, não, tá? Isso aqui vai ser igual a menos gm, que é de novo raio ao quadrado g dividido por h mais r. Tá? Isso aqui corta com isso aqui. A única coisa que vocês têm que fazer é isolar o h nessa expressão. Tá? Isso aí eu deixo para vocês fazerem. Tá? Então tem que fazer uma álgebra aqui, né? Tem que multiplicar o lado de cá por h mais r, tá? E manipular um pouco essa expressão. Se vocês fizerem isso, vocês obtêm a expressão final para h. O h é igual a... Vocês podem sair substituindo o número aqui também, né? Mas é um caos, tá? Vocês vão ter um monte de número aqui com diferentes unidades. Sempre isso vocês têm que se acostumar em física. O melhor é manipular. É muito mais fácil de manipular isso aqui por letra do que de sair substituindo o número. Tá? Só tem que seguir uma anotação desde o início, saber isso aqui, definir a tua anotação, tá? Definir o que são todas as coisas do teu problema, o que são os dados, e seguir com a anotação. No final, isolar o que vocês querem e substituir os números no final. Tá? É sempre melhor. Tá? Então, se vocês isolarem o h nessa expressão, vocês vão ter que isso aqui vai ser 2r ao quadrado, g dividido por 2r, g menos a velocidade inicial ao quadrado. Tá? O r a gente conhece, o g está lá, a gente conhece, o v0 é 1000 metros por segundo. Substituindo todos os números aqui, opa, aqui faltou uma coisa, tá? Então é isso aqui, tá? Então esse denominador eu posso botar um parênteses aqui, menos o raio do planeta. Tá? Ficou faltando esse raio do planeta. Então, se vocês substituírem todos os números aí, vocês vão ter que isso aqui vale 200, tá? H vale 250 km. Tá? Essa é a altura máxima que o objeto atinge se eu lançar ele com 1000 metros por segundo da superfície desse asteroide. Veja, o raio ele é menor, a altura máxima é menor do que o raio do planeta, mas não é muito menor. Tá? Ele é da mesma ordem de magnitude do raio. Em outras palavras, eu não posso usar MGH, que é o que a gente usa para calcular a força, a energia potencial gravitacional na física 1. Não posso usar essa expressão. Tá? Porque as escalas de distância, elas são comparáveis ao raio do meu asteroide. Então eu não posso usar a expressão da física 1 para energia potencial gravitacional. Tá claro, pessoal? Deixa eu dar então só uma pincelada. Tá? Então, esse é o item B. Tá? O item A pede a velocidade de escape desse asteroide, que é bastante direto, né? Porque a velocidade de escape ela é dada diretamente por 2 vezes g massa do asteroide dividido pelo raio. Tá? Então, usa direto a fórmula para calcular a velocidade de escape. A gente conhece o raio, então isso aqui depende só das propriedades do asteroide. O raio eu conheço, a massa eu consigo calcular daqui. Então coloca lá dentro, vocês obtêm a velocidade de escape. E o item C, ele quer saber, olha,
O que acontece agora se eu largo o meu objeto de uma certa altura? Qual a altura? Tá? Se eu largo um objeto de uma altura de 1000 km, H então vale 1000 km em relação à superfície do planeta, com que velocidade o objeto chega aqui embaixo? Tá? Pessoal, é a mesma coisa que eu fiz aqui, exatamente a mesma coisa. Tá? Conservação de energia. Tá? Vocês sabem só que agora a velocidade inicial é igual a zero, porque o objeto não foi jogado, então ele foi solto de uma certa altura inicial, que vale 1000 km, e é fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para calcular agora. Isso aqui não vai ser zero, porque eu quero calcular a velocidade quando ele chega lá embaixo, então ele chega com uma certa energia cinética. Tá? E o resto é usar as expressões corretas para energia potencial. Na verdade, só troca esses dois zeros aqui de lugar. Né? Energia cinética inicial é zero, energia cinética final não é zero. Tá? Eu vou colocar só o resultado numérico, tá, para a velocidade. Então, no item C, a velocidade com que o objeto chega lá embaixo, na superfície, vale 1.400 metros por segundo. Certo? Tá, então, façam o item C, tá, que é basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui para o item B. É aplicar conservação de energia. É isso, pessoal. Próxima aula, nós vamos entrar finalmente nas leis de Kepler. Tá? Até lá!